Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. Os recentes relatórios do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, órgão ligado à ONU, têm ratificado que o excesso de emissões de gases do efeito estufa, notadamente o gás carbônico, tem sido o principal responsável pelo aquecimento global. Para reduzir a emissão desses gases, necessitamos com urgência substituir os combustíveis de origem fóssil, como carvão, gás e petróleo, por energia e combustíveis renováveis, notadamente os oriundos da biomassa, como os biocombustíveis. E a boa notícia é que pesquisadores da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, estão desenvolvendo uma tecnologia que pode aumentar a produção de etanol, com a mesma quantidade de cana. Quem nos fala sobre isso é o engenheiro agrônomo e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor Tame. Olá, Iria. Pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos descobriram uma maneira de aumentar em 25% a produção de etanol sem aumentar a área plantada. A chave para a descoberta foi a utilização de novas leveduras, fungos que transformam a cana-de-açúcar em álcool. Na realidade, essas pesquisas já existem há 4 anos e poderão ser extremamente úteis para a produção de etanol. Hoje, as usinas utilizam 4 tipos de leveduras, mas os pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos descobriram outras 5 leveduras, que têm maior produtividade, já que suportam uma concentração de açúcar mais elevada. Além disso, os fungos são resistentes a uma temperatura mais alta do que a suportada pelos fungos anteriores, chegando a 42 graus ao invés de 30, o que ajuda a eliminar bactérias que atrapalham a fabricação do etanol. De acordo com o pesquisador da Universidade Federal de São Carlos, Anderson Ferreira da Cunha, esse processo é mais rápido, pois no laboratório os experimentos mostram que se pode ter uma redução de até 2 horas no processo fermentativo utilizando essas leveduras e não as que já tinham sido anteriormente adaptadas ao processo. Esta pesquisa já está sendo testada em escala industrial por uma usina na expectativa de conseguir uma redução de custo e um aumento da produção, o que acaba redundando no preço final do etanol, o que é extremamente positivo e desejado pela sociedade neste momento. A seguir, a animação a que vamos assistir mostra como é produzido o etanol a partir da cana-de-açúcar. A cana é pesada assim que chega na usina e, neste momento, é feita a medição da sacarose. Quanto mais sacarose, melhor. O produto passa por um processo de limpeza, onde são retiradas as impurezas como barro e areia. Depois, a cana vai para os picadores, desfibradores e para a moagem. De um lado sai o caldo, de outro, o bagaço. Cada tonelada de cana processada gera de 240 a 280 quilos de bagaço, que também é aproveitado. Ele vai para as caldeiras, gerando energia elétrica para a autossuficiência da usina. O excedente ainda pode ser vendido para as cidades. O caldo extraído recebe um tratamento químico e é purificado em vários processos de filtragem para formar o mosto. Ele fica em fermentação nas dornas durante 4 a 12 horas. É nesta fase que os açúcares são transformados em álcool. O produto passa pelos destiladores e a retificação, que dão origem, enfim, ao álcool hidratado. Para se transformar em álcool anidro, o material precisa de mais uma fase, a desidratação. Depois, os álcoois vão para os tanques de armazenamento, onde aguardam a comercialização. O que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e como funciona o mercado de carbono? O MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, é um sistema previsto no Protocolo de Quioto, baseado no Cap and Trade, capturo e vendo,
que permite que as nações industrializadas compensem as suas emissões adquirindo créditos de carbono de projetos desenvolvidos por países em desenvolvimento, países emergentes, projetos estes que sequestrem o CO2 da atmosfera ou substituam energias sujas por energias limpas. Esses recursos podem ajudar a construir um novo tempo, um tempo em que nós descarbonizamos a atmosfera e passamos a construir uma nova etapa com energia limpa, renovável e sustentável. Professor, o que é o Protocolo de Quioto? O Protocolo de Quioto, assinado em 1997, previu que todas as nações industrializadas, incluídas no anexo 1, teriam que reduzir as suas emissões de gases do efeito estufa em 5,5%. Isto em relação aos gases que eram emitidos em 1990. E foi dado um prazo de 2008 a 2012 para que estas nações cumpram o compromisso. Por que se comenta que o protocolo de Quioto fracassou? Em primeiro lugar, o maior poluidor, o maior emissor de gases do efeito estufa, que são os Estados Unidos, não assinaram o protocolo de Quioto. Em segundo lugar, muitas das quase 200 nações que ratificaram, que assinaram o protocolo de Quioto, não o cumpriram. Assumiram o compromisso de reduzir em 5,5% as suas emissões de gases do efeito estufa em relação ao que emitiu em 1990 e, em lugar de diminuir, aumentaram essas emissões de 1997 até hoje. Você sabia que as árvores são grandes captadoras de CO2? Estima-se que as florestas do mundo armazenam 283 gigatoneladas de carbono. Este valor, somado à quantidade de carbono estocado nas madeiras cortadas, nas palhas e no solo, representa aproximadamente 50% a mais de todo o carbono encontrado na atmosfera. A perda das florestas naturais ao redor do mundo contribui para as emissões globais. Controlar o desmatamento é uma forma altamente efetiva de reduzir emissões. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já. Olho vivo, consumidor. Não confunda alimento orgânico e hidropônico. Os vegetais orgânicos são produzidos sem agrotóxicos. Já os hidropônicos são cultivados em estufa e sem a presença de solo. Os vegetais ficam em suportes artificiais com água e soluções químicas para nutrição e tratamento de eventuais doenças. Para saber se o alimento que você está comprando é realmente orgânico, procure o selo de certificação. Geólogos da Universidade de São Paulo, a USP, elaboram um estudo para saber se é possível retirar água do aquífero Guarani para abastecer a região de Piracicaba, aliviando o sistema Cantareira. Quem nos fala sobre isso é o professor e deputado federal Mendes Tami, que também já foi o secretário de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado de São Paulo. A proposta é analisar a viabilidade de construir 24 poços artesianos no município de Tirapina, uma das regiões onde o aquífero Guarani está mais à flor do solo, portanto, onde é mais fácil acessá-lo. O professor Reginaldo Bertolo, do Instituto de Geologia, explica que o estudo inclui a simulação, por parte de modelo matemático, da extração de 150 mil litros de água por hora, onde se pretende avaliar se o aquífero suporta essa vazão em longo prazo. A análise baseia-se em artigo publicado em 2004 por um grupo da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Mesmo em fase de pré-viabilidade técnica, acredita-se que essa alternativa de abastecimento de água para uma boa parte da região de Piracicaba seja
uma alternativa muito interessante, porque liberaria mais água para o sistema Cantareira. Se tivermos o aquífero recarregado suficientemente, ele continuará sendo uma das maiores reservas estratégicas de água doce da América Latina. Atualmente, grande parte das cidades do oeste paulista são abastecidas com água do aquífero, porque nesta região as águas superficiais não são suficientes para fornecer a segurança hídrica que é oferecida pelos aquíferos. Entre os municípios abastecidos desta forma, destacamos Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, entre outros. A profundidade das águas subterrâneas exige tecnologia complexa, engenharia similar à utilizada para cavar poços profundos na busca de petróleo. A utilização da água dos aquíferos já é uma alternativa utilizada em outros países e poderá se mostrar viável aqui no Brasil. O desafio, porém, é fazer esse procedimento de uma forma sustentável, mantendo os aquíferos viáveis e produzindo água nos anos subsequentes. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU divulgou recentemente na Dinamarca o mais recente relatório sobre mudanças climáticas e alertou que os danos causados por essas mudanças poderão ser irreversíveis, mas ainda há formas de evitá-los. Segundo o diretor do IPCC, a influência humana no sistema climático é clara. Quanto mais perturbamos nosso clima, mais riscos temos de impactos graves, amplos e irreversíveis. Segundo esse documento recentemente divulgado pela ONU, o uso sem restrições de combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás, deve ser suspenso até 2100. Isto se a humanidade de fato quiser evitar uma mudança climática perigosa. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, comentou também que há um mito de que a ação em defesa do clima é muito cara. Mas, na verdade, ele disse que não fazer nada vai nos custar muito mais. O relatório recentemente divulgado pela ONU mostra também que o mundo está muito mal preparado para os riscos das mudanças do clima, especialmente os mais pobres e vulneráveis, que contribuíram menos para este problema atual. O relatório envolveu mais de 800 autores diretamente e milhares de outros revisores que analisaram cerca de 30 mil publicações para a elaboração do documento. Na verdade, ignorar ou questionar o que a ciência nos mostra de forma tão clara neste relatório significa impor a todos os atuais habitantes do planeta e principalmente as futuras gerações um grande risco. O Viver Sustentável pergunta: quantos municípios existem no estado de São Paulo? Letra A, 645, B, 545, C, 445 ou letra D, 345? No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quantos municípios existem no estado de São Paulo. A resposta correta é letra A, 645. O Viver Sustentável está de volta para falar sobre a influência da floresta amazônica no regime de chuvas de todo o planeta. Hoje estamos aqui no SENA, Centro de Energia Nuclear da Agricultura, com o privilégio de conversar com o professor Reinaldo Luiz Vitória, que é engenheiro agrônomo, com vasto conhecimento em ecologia, principalmente em ecologia de ecossistemas. Professor, é um prazer enorme, uma satisfação em tê-lo aqui conosco no Viver Sustentável.
Muito obrigado, Nancy. Eu gostaria de dizer que o prazer é meu, o privilégio é meu. E eu gostaria muito de agradecer a produção do programa por ter lembrado do meu nome. Será um prazer conversar com vocês. Falando um pouco em hidrologia, com essa experiência vasta que o senhor tem na região amazônica, né? O regime de chuvas é influenciado pela floresta amazônica em todo o Brasil? Bom, muito se fala, por exemplo, de que se desmatar a Amazônia, o Sudeste pode virar um deserto. Olha, eu não acredito nisso. É uma diferença enorme entre falar a umidade no ar aumenta e chuva. Você pode ter um monte de umidade no ar, mas não chover. Você precisa ter as condições certas da atmosfera para chover. Que tem umidade, que passa pela Amazônia e vem embora para o Sudeste, tem, e tem bastante. Numa determinada época do ano, existem o que os meteorologistas chamam de jatos de baixo nível, que não é nada mais, nada menos do que umidade passando em cima da Amazônia, bate nos Andes e desce em uma camada da atmosfera mais baixa. E isso vai chover muito no norte da Argentina, e às vezes nós enxergamos, com os isótopos, nós enxergamos influência dessa massa de ar até nas Ilhas Malvinas. Se houver uma quebra desse ciclo, seguramente vai afetar a Argentina, o sul do Brasil, o Uruguai. Isso é certeza. Os rios voadores não são nada mais, nada menos do que esses jatos de baixo nível. Quer dizer, é um rio de água que está na atmosfera e que está vindo. É um rio que está lá em cima. Ele tá voando mesmo. Onde ele vai deixar a chuva? Com certeza nós sabemos que a chuva do norte da Argentina, por exemplo, é muito influenciada. E do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, Uruguai, e chega até, como eu falei, até as Ilhas Malvinas. Quer dizer, isso que é o rio voador. O rio está lá em cima na atmosfera e passando. Professor, e o que seria a expedição Rios Voadores? Essa expedição, a gente montou essa expedição junto com o Gerard para se tentar entender e realmente quantificar a quantidade de vapor de água que passa pela Amazônia e vem para o sul. Porque também aí existe uma certa confusão de se falar que a Amazônia gera umidade. A Amazônia não gera umidade, não é uma geradora de umidade, ela é uma processadora de umidade. A umidade é gerada no oceano. Você tem a evaporação do oceano, ele entra, que os ventos lá na Amazônia são sempre, a maior parte do tempo, está de leste para oeste, e como a bacia amazônica, se a gente for olhar, é uma ferradura, tá? O vento não tem para onde ir. Então ele pega a calha do rio e vai embora, e vai carregando umidade. E à medida que ele vai carregando, chove e a árvore joga para cima outra vez. Então isso que a gente chama de processamento da umidade. Então, quando ele processa essa umidade, muda na molécula da água a composição isotópica, que é o que nós fazemos aqui, determinar a composição isotópica. Então, a gente fez essa expedição seguindo uma massa de ar. Os meteorologistas do INPE diziam a quem estava no avião: olha, tem uma massa de ar entrando em Belém hoje. Ele subia no avião e começava a fazer coleta de vapor de água a diversas alturas. E nós fazíamos a medida da concentração isotópica aqui no Sena. Então, isso nos dá um sinal muito forte de como a umidade está passando pela Amazônia, como ela vai se transformando. E nós tivemos resultados muito interessantes das águas. A gente segue perfeitamente o fluxo de umidade de Belém até bater nos Andes. São marcadores. Os marcadores. Quando bate nos Andes e vai fazer a volta para entrar no centro-oeste brasileiro, ou descer para a Argentina, aí a gente começa a ter uma confusão de massas de ar. E nós estamos trabalhando nisso ainda, mas o Pantanal tem uma influência muito grande. Então, mas é isso que nós estamos tentando fazer. É pegar a assinatura isotópica de uma água que saiu do Oceano Atlântico e saber para onde ela vai. E qual é a influência da Amazônia. Porque a Amazônia, no fundo, as árvores, elas são bombas de água. Ela puxa a água do solo e joga para cima. Esse é o famoso resultado também do professor Salati, quando ele mostrou que realmente no centro da Amazônia, 50% da chuva é água reciclada no local.
Então você imagine a quantidade de vapor que tem ali. E esse vapor realmente está vindo. Entra, o vapor sai, entra no rio voador e desce. Para outras regiões. Para outras regiões. Nós chegamos à conclusão que temos realmente que aproveitar conhecimento de pesquisadores, de cientistas como o senhor, e agradeço imensamente a disponibilidade, o prazer que nos deu de estar conosco aqui no programa. Eu é que agradeço, realmente foi um privilégio. Muito obrigado. Como funciona a lei que pretende remunerar por um serviço ambiental? A lei se baseia no fato de que os impactos econômicos a terceiros devem ser contabilizados e compensados. É o que os economistas chamam de externalidades. Quando essas externalidades forem negativas, que é o caso, por exemplo, da poluição, do desgaste ambiental, o poluidor tem que pagar, deve pagar pelos malefícios causados. E o inverso também é verdadeiro. Se alguém causa um benefício, se tem uma externalidade positiva, nada mais justo de que receba pelo benefício trazido. É neste princípio que se insere o pagamento pelos serviços ambientais, dentre os quais os serviços florestais, os benefícios causados pelas florestas, que preservam a água, regulam o clima e protegem a biodiversidade. Com tantas leis, portarias e decretos para regular o meio ambiente, o Brasil não estaria criando barreiras para que as empresas comercializassem seus produtos? Ao contrário, pode ser uma grande vantagem competitiva. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem condições de se transformar numa grande plataforma de exportação de produtos, não só agrícolas, mas de biocombustíveis, provando que é capaz de produzir de uma forma sustentável. Sustentável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, respeitando leis trabalhistas, respeitando os direitos sociais e também do ponto de vista ambiental, respeitando a legislação ambiental e tendo produtos certificados que deem a todos aqueles que estiverem comprando produtos brasileiros a certeza de que na produção dos mesmos não houve a devastação dos recursos naturais. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos conhecer agora os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço do material reciclável para a cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Papelão, R$ 270. Latas de aço, R$ 190. Alumínio, R$ 3.200. Plástico rígido, R$ 1.200. E PET, R$ 1.400. O Viver Sustentável fica por aqui. Para mudar a situação do planeta, precisamos fazer a nossa parte e a sustentabilidade é o caminho. Para assistir nossos programas, acesse viversustentável.net ou mande sugestões de matérias e dúvidas para contato@viversustentável.net e acesse a nossa página no Facebook. Até o próximo programa. Tenha uma feliz semana sustentável.